Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que a existência de fiança em contrato de locação não impede o locador de exercer o penhor legal em caso de inadimplência. O colegiado entendeu que as duas garantias possuem naturezas diferentes e podem ser aplicadas de forma cumulativa. O caso teve origem em Maceió, onde um shopping ingressou com ação para homologar penhor legal após o não pagamento de mais de R$300 mil em aluguéis e encargos. Como forma de assegurar o crédito, o estabelecimento reteve bens móveis deixados pelo locatário do imóvel. A defesa argumentou que a medida violaria a lei do inquilinato, que proíbe a exigência de mais de uma garantia no contrato. Em primeira instância, o pedido foi negado, mas o Tribunal de Justiça de Alagoas reformou a decisão, reconhecendo a validade do penhor legal. No STJ, o colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que a vedação legal se aplica apenas às garantias contratuais, não alcançando aquelas previstas em lei. Segundo ele, o penhor legal é um mecanismo autônomo, destinado a assegurar o cumprimento da obrigação. O ministro também ressaltou que o Instituto constitui forma de autotutela privada, permitindo ao credor reter bens do devedor para garantir o pagamento da dívida, conforme previsto no Código Civil. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sob o rito dos recursos repetitivos se créditos presumidos de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços podem ser excluídos das bases de cálculo do imposto sobre a renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, à luz das regras anteriores e posteriores à Lei 14.789 de 2023. A controvérsia foi cadastrada como tema 1416 e envolve incentivos fiscais concedidos pelos estados a pessoas jurídicas. O julgamento deve esclarecer o alcance da tributação desses valores e a possibilidade de exclusão da base dos tributos federais. A relatoria é da ministra Regina Helena Costa e o colegiado determinou a suspensão dos processos sobre o tema nas instâncias ordinárias e no próprio STJ até a definição da tese. Os recursos selecionados refletem a crescente litigiosidade em torno da matéria, intensificada após mudanças legislativas recentes. Dados da Fazenda Nacional apontam milhares de ações em tramitação e valores que superam 12 bilhões de reais. Segundo a relatora, o STJ já afirmou o entendimento de que créditos presumidos de ICMS não configuram renda ou lucro, mas a ausência de um precedente vinculante específico tem levado à multiplicação de recursos. A definição da tese deve impactar um grande número de empresas e contribuir para a uniformização da jurisprudência, trazendo mais segurança jurídica e previsibilidade às decisões judiciais. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o limite de 20 salários mínimos previsto na Lei 6.950 de 1981 não se aplica à base de cálculo das contribuições para fiscais destinadas a terceiros como serviços sociais autônomos. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1390. Isso significa que ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. A tese firmada alcança o salário educação e contribuições destinadas a entidades como Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, Serviço Social do Transporte, o SEST, Serviço Nacional de Aprendizado do Transporte, SENAT, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, o SESCOP, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, Fundo Aeroviário, FAER, Diretoria de Portos e Costas, DPC, e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O colegiado destacou que, em 2024, no julgamento do tema 1079, já havia definido que o teto não incide sobre as contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC após a entrada em vigor do Decreto-Lei 2318 de 1986. A relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, explicou que no caso do salário educação,
do Senar e do Sescop, a própria legislação específica e a Constituição já estabelecem a base de cálculo, afastando a aplicação do limite. Quanto às demais entidades, a ministra afirmou que algumas contribuições possuem a mesma base de cálculo das destinadas ao SESI, SENAI e SESC, seja por destinação diversa, seja por incidirem como adicional sobre essa base, que igualmente afasta o teto. A primeira sessão também decidiu não modular os efeitos da decisão. Segundo a relatora, não havia jurisprudência consolidada favorável aos contribuintes que justificasse a medida excepcional. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.